A Supernova Web TV está aqui no Sindicato Rural de Tambaú. Estamos aguardando a presença do secretário da Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo, o senhor Arnaldo Jardim. Senhor Arnaldo Jardim, diante do cenário econômico atual, quais são as medidas que a sua secretaria está tomando para o auxílio aos produtores rurais aqui da nossa região? Primeiro, acho que a crise a todos convence mais uma vez de que a saída do Brasil, aquilo que mais rapidamente pode produzir resultados positivos no enfrentamento da crise, é investir no setor agropecuário. O Brasil só não tem hoje um grande déficit na nossa balança comercial porque nós temos as exportações do agronegócio. E se a indústria esse ano recua quase 10% na sua atividade, para se ter uma ideia, a arrecadação do Estado de São Paulo vai cair esse ano 11%, e isso se deve muito à queda da indústria, é do setor agropecuário que vem as boas notícias. Nós tivemos esse ano o Plano Safra. Ficamos felizes quando se conseguiu, do ponto de vista pelo menos do volume anunciado, nós temos um plano safra que poderia financiar o setor. Foi importante, uma conquista importante. Porém, ela veio acompanhada de uma notícia ruim, que foi a modificação da taxa de juros para a agricultura. Isso significou uma elevação de custo muito importante e isso acabou fazendo com que, neste ano, o volume contratado de recursos para o financiamento custeio da safra esteja 35% abaixo do que foi contratado no ano anterior. E a agricultura é assim, você colhe os resultados daquilo que se planta anteriormente, logicamente. Não só literalmente daquilo que se faz na natureza, mas do ponto de vista também dos insumos que você tem, dos recursos que você aporta, dos cuidados que você tem aqui na lavoura. Quando você tem uma restrição, não consegue fazer o trato da lavoura, isso impacta a produtividade que você tem o ano que vem, o próximo ano. Agora, por exemplo, nós temos um outro dado que nos preocupa muito significativamente, que é o seguro agrícola contratado esse ano foi metade do que foi contratado o ano anterior. Por quê? Porque a parcela do governo federal não se compareceu diante disso. E com isso você teve uma menor contratação. Quando você tem menos seguro contratado, a capacidade de resistência do setor é menor. Porque qualquer instabilidade o setor sente de uma forma muito mais aguda. Então o setor vai bem, porque o setor tem conseguido enfrentar a situação, mas as questões que estão cuidando nesse instante sendo tratadas nos preocupam para o futuro. O que nós tivemos de positivo esse ano? Nós tivemos de positivo esse ano um ajuste que veio pela valorização do câmbio. Foi importante. Devolveu competitividade a alguns setores e isso tem tido um efeito benéfico. Por exemplo, o fato de nós termos dados importantes de queda do consumo foram de alguma forma arrefecidos por conta de nós tendo, nesse instante, uma desvalorização do real, uma valorização do dólar, nós passamos a ter mais competitividade nas exportações. Nós diminuímos o nosso consumo de carne bovina no Brasil, é um dado estarrecedor, porque isso é diretamente a condição de vida do nosso cidadão, diminuiu 15% o consumo. As pessoas estão comendo menos carne. Houve uma migração de parte disso para carne de frango, para carne de porco, suína, também para avicultura, mas não o suficiente para contornar a situação. E nós tivemos, por outro lado, a valorização que deu um alento. Veja um caso que é exemplar de tudo isso que nós estamos vivendo. É o caso da cana-de-açúcar, que é tão importante aqui para a região. Há muito tempo o setor está sofrendo de uma forma dramática. Nós tivemos nos últimos 6 anos 70 usinas que fecharam, outras 70 estão em recuperação judicial. Nós temos uma usina importante aqui da região, a Bengoa, que entra no processo de recuperação também, e isso, sem dúvida, impacta muito toda a região, né? Diante desse quadro, nós tivemos um ano que, na operação do ano, foi melhor. Por que foi melhor a operação do ano? Foi melhor porque nós conseguimos, pela dor, o ajuste. Não foi o governo que tomou uma iniciativa. O fato de o governo ter controlado artificialmente todo o preço de combustíveis, e nós tínhamos alertado várias vezes que isso ia ter um dano, ele provocou, de um lado da Petrobras, a forma mal feita, a roubalheira,
a vergonha, tá certo? Teve um efeito também danoso para a Petrobras, o controle do preço da gasolina da forma como se fez. E matou o etanol. Isso tudo tirou toda a perspectiva de remuneração. Agora, o governo teve que se adequar à realidade. Mas nós tínhamos alertado, quando você represa muito uma coisa, ou torna artificial na economia, e vem a ressaca, estoura a represa, ou você tem que fazer um ajuste de preço abruptamente, a consequência disso é muito mais danosa do que se fosse uma coisa gradativamente sendo feita, né? Então nós temos hoje, o setor recuperou, o etanol teve uma valorização, o mercado também cresceu. Eu tinha o ano passado, exatamente nesse período de novembro, eu estava na Câmara, era deputado federal e consegui aprovar uma emenda minha que produziu o resultado a partir desse ano, que foi o aumento da mistura de etanol na gasolina de 25% para 27,5%. Isso é o que nós aprovamos. O governo praticou 27%. E isso significou esse ano um mercado adicional de 1 bilhão e 300 milhões de litros. Então, com isso, deu uma sustentação. O preço do açúcar também se recuperou, então o setor se equilibrou melhor esse ano. Mas não equilibrou-se a ponto de pagar as dívidas anteriores. Tá certo? Então, ele operou nesse instante no azul, nesse ano. Mas cada um tinha dívidas que estava carregando e isso provocou impacto agora, por isso que nós temos outras empresas. Enfim, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo um momento em que está claro, mais uma vez, de que o Brasil tem nesse setor a sua resistência, a sua âncora, o seu momento de afirmação. E o setor precisa merecer atenção. Você me perguntou, para não parecer que eu me entusiasmei para responder o conteúdo, me perguntou São Paulo dentro disso. São Paulo dentro disso tem algumas questões gerais de economia que a gente tem que só pressionar. Por isso que o governador liderou à frente dos governadores em defesa do etanol e do setor, iniciativas como essa. Mas do ponto de vista prático, eu acabei agora de visitar a Cooperagro. Nós temos o nosso programa Microbacias. Nós temos aqui, tratores estão sendo expostos. Os revendedores sabem que as operações que estamos fazendo são as operações a partir do FEAP, Protrator e Proimplemento, que é um programa da Secretaria em que nós subsidiamos a aquisição, particularmente de tratores para os pequenos agricultores. Então, esses programas nós temos mantido e o governador tomou uma decisão. O governador decidiu que não iria cortar esses programas de financiamento da Secretaria. Acho muito importante isso. O outro desafio é trazer o setor de pesquisa mais próximo da produção e é isso tudo que eu quero convidar vocês para junto. Nós vamos participar da reunião do sindicato e nós vamos conversar com todos sobre isso. Estivemos aqui no Sindicato Rural de Tambaú, na solenidade onde esteve presente o secretário da Agricultura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o senhor Arnaldo Jardim. E continue conosco na Supernova Web TV, curta a nossa página, deixe o seu comentário, deixe o seu elogio, deixe sua crítica. É só você procurar lá no menu busca do Facebook, Supernova Web TV, curta a nossa página. Muito obrigado. A ameaça da dengue está de volta. Fique atento para os sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dor no corpo. Se você estiver com sintomas da doença, beba bastante líquido para se manter hidratado e procure a unidade básica de saúde mais próxima. A dengue mata e nós não queremos perder ninguém nessa guerra. Acabe com água parada na sua casa. Essa guerra é de todos nós. A guerra continua. Todos contra a dengue.